Vários de vocês têm me pedido para eu fazer um vídeo agora sobre a queda recente do dólar, então vamos lá. O dólar caiu agora a 3,05, 3,06, hoje está subindo um pouquinho, mas enfim. E é o menor patamar desde abril de 2015. Por quê, basicamente? Motivos é o que a galera quer saber. E um pouquinho para onde ele vai, eu não consigo responder isso tão bem honestamente, assim. Mas enfim, motivos. O primeiro motivo é governabilidade. O governo Temer está demonstrando que ele consegue governar, que ele consegue fazer coisas se for necessário fazer coisas. É por isso, em grande parte, que o dólar disparou ao longo de 2014 e 2015, porque estava ficando cada vez mais claro que a Dilma não conseguia fazer coisas. Ela não mandava em nada, o Congresso não obedecia a ela, não conseguia fazer nenhuma reforma, e o Brasil iria simplesmente pro saco e um beijo acabou. Então, bom, já que não consegue fazer nada, mesmo que esse algo que ele vai fazer possa não ser uma ideia tão boa, pelo menos consegue fazer alguma coisa. Mas, se o governo não consegue fazer nada e tem um desastre, você fala, bom, mas... então ferrou, né? Não adianta, o barco vai pro saco. Agora o governo Temer conseguindo passar a reforma da educação, falando agora mais firme de reforma da Previdência, e falando também de umas coisas assim, a reforma trabalhista, que no fim tem altos nada dentro dela, mas enfim. Falando de mais reformas, mostra que, o governo Temer consegue governar, e ele está fazendo reformas que são... Para o mercado é um termo forte, mas é que basicamente qualquer coisa que mude o sistema brasileiro hoje vai ser antissocialista, porque socialistão desgraçado. Então, mesmo qualquer aliviadinha pontual já aqui tá melhor, então vamos lá, sabe? É aquela coisa, quando o negócio tá muito feio, qualquer detalhezinho que você coloca melhor, então, ok? E ele está demonstrando essas reformas, então, ok. Isso fortalece o real perante o dólar. Ok, razoável essa expectativa. A segunda coisa é a expectativa de uma nova repatriação de recursos. Está sendo passada aí, pelo que eu entendi, até já foi passada, falta mais alguns detalhes, mas para fazer uma segunda leva de repatriação de recursos no exterior, dessa vez incluindo familiares de políticos, que é basicamente um jeito de trazer e legalizar a propina. Porque originalmente era só a anistia para sonegador. O que eu não vejo nenhum problema, mas enfim, porque imposto é roubo. Mas agora é basicamente o jeito de trazer dinheiro de propina, etc. Vamos ver se uma segunda rodada de repatriação... Mas bom, uma segunda rodada de repatriação significa que as pessoas trariam dinheiro em euro ou dólares e comprariam real. Ou seja, é uma expectativa de que no futuro mais pessoas estarão comprando real e o real vai se valorizar. Então quem tem dólar vai perder valor. Então quem tem dólar agora está vendendo para não perder valor depois. Relativamente simples. É uma força de pressão? É uma força de pressão. Qual é o tamanho disso? Eu não acharia tão grande assim, mas definitivamente tem que estar lá na lista de coisas que está influenciando o dólar. A outra coisa é a queda do dólar, certo? Porque o real e o dólar são um par. Então, se o real se valorizar, o dólar real vai cair. Agora, se o dólar se desvalorizar, o dólar real vai cair também, certo? E o dólar se desvalorizou nos últimos 2-3 meses. Aí o índice dólar deu uma desvalorizada interessante. Ele tá voltando a subir um pouquinho. Isso tem muito mais a ver com o que o Trump tá falando, etc. Isso não casa tão perfeitamente com a curva real dólar nos últimos, 3 meses. Mas tem uma parte ali que casa bem. Especialmente em janeiro, casa bem. O dólar... Era janeiro ou dezembro? Honestamente não lembro agora, mas honestamente a maioria de vocês também não se importa tanto assim. Em algum ponto em dezembro, janeiro, você vê a curva do índice dólar DXY. Procura isso no Google. DXY é o índice dólar contra outras moedas, ok? O índice dólar tem caído, então se o dólar cai, o real vai se valorizar naturalmente. Isso não é a força que empurrou a grande queda do dólar nas últimas uma semana ou duas, mas teve o seu efeito nos últimos 2 ou 3 meses, então vale a pena pôr ele na análise também. E tem um fator também que eu acho que a galera está perdendo, porque sempre olha, reforma política, repatriação, etc, etc, etc. Agora tem um fator que está sendo perdido, que é a inflação brasileira está caindo e a inflação americana está aumentando. Então a expectativa é que no futuro a moeda americana terá um valor menor e a moeda brasileira terá um valor menor, mas menos menor do que seria originalmente, certo? Porque se a inflação brasileira é 5% ao ano e a americana é 0%, você esperaria que todas as outras coisas ficando iguais, o real vai se desvalorizar frente ao dólar 5% por ano. Puramente por inflação, certo? Justo aí. Ok, faz sentido.
Claro, todas as outras coisas ficando iguais. Isso é um termo muito usado em análise econômica, escola austríaca de economia. Que, claro, todas as outras coisas acontecem. Agora, se nada acontecesse, imagina, ok? E você tem inflação de 5% aqui, bom, a moeda vai se desvalorizar 5%, certo? Agora, a inflação brasileira está caindo de 10 para 6 e de 6 agora para 3. E o Henrique Meirelles já falou que ele quer baixar a meta para 3 e talvez mais no futuro, então talvez ele possa trazer a nossa meta de inflação, que é a meta de desvalorização do dinheiro das pessoas. Não, a gente acha que o dinheiro precisa desvalorizar 2% ao ano, porque as pessoas têm dinheiro demais. O Brasil está indo muito bem, César. Enfim, eu não entendo isso. Mas ele quer baixar a meta para uma coisa que ele mesmo qualificou, Henrique Meirelles, como ministro da Fazenda, caso você não saiba, como uma coisa mais de mundo desenvolvido, de primeiro mundo. Eu não lembro exatamente o termo que ele usou. Mas alguma coisa ao redor de 2, 3%. O que é legal. Reduz a taxa que o real se desvaloriza frente ao dólar, então melhora a valorização do dólar no futuro de maneira geral. Se você está pensando nos próximos anos, assim, 2 a 5 anos. Ok, legal. E a inflação americana tem disparado. Eles conseguiram imprimir agora um número bem alto para janeiro, e isso levou a inflação nos últimos 12 meses americana para 2,5%. Que é bem alto. Você pensar que os Estados Unidos, a média de inflação deles é assim, 1% nesses últimos anos. Inflação oficial, claro, que é uma mentira gigantesca, porque às vezes eles nem medem comida e combustíveis, o que é idiota, mas enfim. É uma manipulação de número, mas é aquela lei, eu não lembro qual que é o nome dessa lei econômica, mas é a lei de toda vez que um governo começa a usar um indicador econômico, esse indicador vai ser manipulado até ele querer dizer basicamente nada, como o PIB, por exemplo, ou inflação, ou empregos. A gente sabe que é um número manipulado. Mas o fato é, a inflação americana está subindo, e para controlá-lo, o Banco Central americano teria que subir a taxa de juros. O Banco Central vai subir a taxa de juros? Ele deveria, mas ele vai? A Janet Yellen tem pedalado muito forte aí nesses últimos sempre. E subir a taxa de juros implicaria um grande gasto governamental e um possível crash do mercado de bonds, e um possível crash da bolsa, e um possível crash da economia americana como um todo. E é esperado que ela vai não fazer isso e falar, então a gente vai ter inflação 3%, dane-se. Eles podem falar, o Peter Schiff ergueu essa bola no podcast mais recente dele, ele falou, a Janet Yellen pode falar, não, a nossa meta de inflação é 2%, certo? Então agora a inflação passou, teria que subir a taxa de juros. Mas olha, gente, vamos parar pra pensar, nos últimos anos aí a gente teve menos de 2% de inflação. Então nos últimos 2 anos estava tudo bem. Então se nos próximos 2, 3 anos a inflação ficar um pouco acima de 2%, tudo bem, a gente tira a média do Ibope ali, tá tudo certo, sabe como é que é? Ela pode tentar fazer algum argumento assim meio bizarro. E eu espero, inclusive, que ela vá tentar fazer isso, porque subir a taxa de juros americana já vai ter que subir. Já tem que subir ela, já está subindo e não tá bonito. Subir ela mais por causa da inflação? Não acho que ela vai fazer isso. Então, espera-se que o dólar vai se desvalorizar mais e que o real vai se desvalorizar menos. Então o real sobe frente ao dólar. Certo? Todas as outras coisas ficando iguais. Agora, ainda tem coisas que podem acontecer aí. O Donald Trump tá falando de um plano de uma reforma de impostos que ninguém sabe realmente como é que vai ser. Ele falou um monte de coisa, mas ele falou, legal, um político falou coisas. Foda-se, meu irmão, eu não ligo. Tanto assim. Às vezes até, mas enfim. O ponto é, ele falou várias coisas, mas a gente não sabe exatamente como é que vai ser a reforma. E ainda tem vários pontos dessa reforma que não são realistas. E vários pontos em que eles não podem não ser um corte de impostos exatamente, mas isso aí é assunto para outro vídeo inteiramente. E isso aí pode abalar o dólar real, porque pode abalar o dólar e leva o real junto e tal, etc. Pra onde vai? Não sei. É isso. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.